Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho mais sobre inteligência emocional? Inteligência emocional é um tema riquíssimo. Se a gente for falar sempre de inteligência emocional, nós vamos ficar aqui muito tempo falando disso. Mas para dar continuidade ao vídeo, nós comentamos já um pouquinho o que é emoção, para que ela serve, como ela funciona. No último vídeo a gente comentou sobre a primeira, que é conhecer-te a ti mesmo, saber como que essas emoções se instalam. E agora a gente vai falar sobre a segunda aptidão, tá? A segunda aptidão é, além de você conhecer essas emoções, a aptidão é como lidar com elas, como que eu consigo lidar com essas diversas fisiologias das emoções, a raiva, o amor, a paixão, a ira. Então o inteligente emocionalmente é aquele que consegue lidar com isso. Então quando eu falo assim, aptidão é saber lidar com as emoções, é o que a gente sempre conhece como uma sabedoria, uma temperança. Ou seja, eu tenho que ter um equilíbrio na manifestação dessas emoções. Então eu não posso exagerar em uma emoção, seja ela positiva ou negativa, principalmente as negativas, mas também não posso reprimi-la. Então, o conceito aqui não é eliminar as emoções, mas sim manifestar-se dentro de uma forma equilibrada. Quando eu falo assim, eu comentei que as emoções, elas são umas respostas instintivas, rápidas, para uma determinada situação. É importante também citar que essa resposta rápida, ela é tão rápida quando alguns órgãos do meu sentido, visão, audição, tato, eu sinto, eu recebo esse estímulo, normalmente essas informações vão para o cérebro, passa pelo tálamo, entra no sistema racional, cognitivo, e aí ele percebe o que é e te dá uma resposta adequada. Agora, quando a resposta é emocional, é como se houvesse um sequestro, é um desvio. Esses estímulos, elas entram no cérebro, mas ela não passa pela parte cognitiva, ela vai direto para o centro emocional. Então, as emoções são respostas instintivas. E quando eu dou as respostas instintivas, normalmente, às vezes ela não é tão adequada. Eu vou explicar de uma forma mais simples. Por exemplo, se eu levo um susto, qual é a minha resposta emocional? Eu vou gritar, vou sair correndo e tal. Aí, até esse momento, é uma resposta instintiva, emocional. Mas a hora que eu vejo que é a pessoa, que é algo que não é ameaçador, ou seja, que eu dou o tempo para passar para o córtex, para ter a racionalidade, aí eu já começo, eu dou risada, eu já relaxo. Por quê? Porque eu já raciocinalizei sobre esse estímulo que eu recebi. A resposta emocional nem sempre acontece dessa forma, ela não passa pelo cognitivo. Então é importante a gente entender isso. Quando eu falo assim, eu reconhecer as minhas emoções, eu saber como que elas estão se manifestando, como que ela percorre no nosso cérebro. Eu digo assim, aptidão é você saber lidar com essas emoções. Então eu já sei que cognitivamente eu não estou consciente dessa resposta emocional. Eu sei que ela manifesta de uma forma fisiológica. Toda emoção, nós já falamos, tem a fisiologia. Então, o que é essa capacidade? É eu controlar, eu resgatar essa cognição, eu perceber esses sinais e controlá-las. Não só exagerar e não só reprimir. Como eu estava dizendo para vocês, a ira, né? Vamos dar um exemplo assim, você está no trânsito e alguém buzina atrás de você, ou fecha você, ou faz algum movimento brusco que te irradia a raiva, a ira. Aí você fica nervoso, você fica bravo, você segura forte no volante que os seus dedos, as pontas dos dedos ficam brancas, você começa a transpirar de raiva, né? Aquele insulto, você se sente insultado, ameaçado. Rapidamente tem um diálogo interior. Alguma voz fala para você, nossa, mas que cara folgado, que cara chato, que cara irresponsável,
que falta de respeito com você. Então, tudo isso vem agitando ainda mais a sua ira, te dá aquele vigor físico, aquela vontade de revidar, aquela vontade de dar o troco ou de xingar. Então, olha a fisiologia, ela vem com esse pensamento e ela vem com essa reação física. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar de sentir a raiva? Não, você vai controlar, porque esse é um excesso de ira. Você pode ficar chateado, você pode não ter gostado daquela fechada, alguma coisa, mas não ao ponto de você perder a sua capacidade racional. Por isso que brigas constantes acontecem no trânsito, porque a ira ela vem, ela se instala e quando você percebe, você já falou coisas, já fez coisas que se você tivesse em consciência, com a sua cognição funcionando, você não daria essa resposta. Então, a ira, ela se manifesta dessa forma. Então, como que eu lido com isso? Existe para cada emoção, existe uma estratégia, uma terapia que a gente lida com ela. Por exemplo, a ira, muitas vezes você consegue identificar qual é o objeto, ou a cena, ou as palavras, ou o som que te irrita, que te deixa nervoso. Então você pode evitar. Os autores já falam que a ira, ela se manifesta de uma forma sem motivo. Por mais que a gente tente justificar o motivo. Porque é o que acontece. A gente, não, mas o cara fez isso, não, mas ele falou aquilo, tal. Então você vai justificando aquele comportamento que não justifica. A ira não leva nada ao lado bom. Então o que acontece? Você não consegue evitar, é inevitável. Outra saída é você intervir nesse diálogo, intervir de uma forma positiva nesse diálogo. Então, assim como quando vem, esse cara fechou, ele desrespeitou você, ou ele falou coisas que te ofendeu, tal. Então, você vai intervir nesse diálogo e vai falar para você, por exemplo, talvez ele tenha um motivo justo de ter feito a fechada, ou ele está com algum problema, ou está levando alguém no hospital. Ou seja, você vai conversar com esse seu diálogo interior no sentido assim de amenizar essa resposta, sabe? Eu até compreendo que você ficou chateado, mas para que levar isso à frente? Então, você consegue reverter, e isso é um treinamento. A gente vai, ou seja, você vai resgatar a sua cognição, você vai apelar para esse recurso que é um recurso que nós temos, mas que a gente às vezes não sabe usar. Então, esse diálogo é importante. Especificamente na raiva, também, como ela carrega um vigor físico grande, pode ser evitado também muito com atividade física. Você fazendo atividades físicas exaustivas, por exemplo, correr, lutar, coisas que te deixam cansado, que te tiram a energia física. Então isso também ameniza o controle da ira. Se vocês tiverem também dúvida ou querem saber como que eu lido com determinados sentimentos, que não seja ira, que seja uma outra coisa, manda para mim e eu te explico como que a gente lida, como que é essa aptidão emocional, como eu aprendo a lidar com as minhas emoções. Porque as emoções, elas têm que ser sentidas, mas dentro de uma temperança, dentro de um equilíbrio. Tanto as emoções positivas quanto as negativas. E se vocês também quiserem saber como lida com os sentimentos positivos, felicidade, paixão, amor, podem corresponder aqui conosco, que eu também posso estar falando para vocês. Mas a segunda aptidão, não se esqueça, é saber lidar com essas emoções. E o segredinho é, quanto mais cedo eu intervir, quanto mais cedo eu conseguir recuperar minha cognição, melhor vai ser o resultado e melhor vai ser o meu treino. E isso é uma questão de treinamento mesmo. Você vai ficar tão hábil nisso que rapidamente você vai controlar suas emoções, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.